Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia em nossas vidas, sentimos o convite a caminharmos em consonância com as leis de Deus. Buscamos uns aos outros para sermos uns pelos outros e juntos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para rogarmos humildemente amparo e proteção a toda a humanidade da Terra. Aqui estamos, Senhor, confiantes na vossa misericórdia em favor de todos nós, para que todas as dores sejam aplacadas, para que todos os clamores sejam socorridos, para que todas as aflições sejam pacificadas em todos os corações daqueles que em seu nome, Senhor, se reúnem para se fortalecerem nos ideais de servirmos, aprendendo a amar, de amar aprendendo a perdoar e de nos entregarmos docilmente ao fluxo divino que verte em favor de todos nós. Sob suas bênçãos de paz, aqui estamos a agradecer a presença honrada e amiga destes tarefeiros que vieram ter conosco, envolvendo os nossos pensamentos no brilho da verdade. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E nós estamos finalizando o item Missão dos Espíritas. Vamos ler um trechinho que diz assim: que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta. A terra espera. É preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Esse item vai falar para nós das falências, né? Da deserção, do abandono, do compromisso que o espírita recebeu no plano reencarnatório. É forçoso reconhecer que a grande maioria dos espíritas não recebeu no planejamento reencarnatório definições muito precisas, mas já tínhamos um tropismo, uma inclinação, né? Um desejo sincero de buscar uma renovação no nosso ser espiritual. E alguns receberam tarefas bem específicas, porque o espírito já veio imbuído de alguma responsabilidade no que se refere à nova revelação da doutrina dos espíritos. E a estes que o Evangelho se refere, a estes que não são simpatizantes, que não são aqueles que estão chegando nessa encarnação para o Espiritismo, mas são aqueles que já foram chamados no mundo espiritual e se transviaram mesmo assim. Porque aqueles outros que não trouxeram compromissos definidos e que são ótimos trabalhadores nas casas espíritas, a responsabilidade da deserção é proporcional ao grau de responsabilidade que aquele espírito assumiu antes de reencarnar no seu planejamento reencarnatório. E a deserção, ela não é necessariamente sair do trabalho da casa. Muitos, estando no trabalho da casa, não estão.
verdadeiramente. E é essa sutileza que nós gostaríamos de atingir hoje, de estar, mas não estar, estar, mas se rebelar, estar, mas não viver, né? São espíritos que pensam que estão para acomodar a consciência, como em outras religiões nós também fizemos isso. Frequentávamos e trabalhávamos em cultos religiosos para aplacar a consciência, mas que obviamente que isso não nos trouxe contentamento. E isso nas casas espíritas, nós temos muitos companheiros assim, que simpatizam, mas não estudam, não demoram o seu pensamento em coisas sérias, não abriram mão de um monte de questões muito arraigadas da personalidade, mas querem a paga justa. Nós estamos falando dos da última hora. Querem a retribuição, querem os méritos, mas no íntimo isso é um estado de consciência. Não é uma outorga de funções, é um estado consciencial, né? Porque o espírita, pelo manancial de livros, ele precisa primeiro ter habilidade para ler, gostar de ler, de estudar, porque para nós sairmos da nossa ignorância quanto espíritos, nós temos que estudar. Então, por que será que, além do Pentateuco, nós temos muitos e muitos livros, da Lavra do Chico, mais de 400, e sem contar Joana de Ângeles e outros grandes autores, que formam aí 3, 4 mil títulos de base séria de doutrina espírita. Que não seja para nós começarmos de tanto absorver o conteúdo, mudar a estrutura do pensamento. Porque não tem como nós mudarmos a estrutura do pensamento ouvindo alguém falar alguma coisa, esporadicamente. Nós temos que alimentar o nosso campo mental da verdade para que aquilo vá mudando a estrutura da forma de pensar, de ver a vida, de sentir a realidade. Porque as páginas desse manancial, vamos falar da obra do Chico, que complementou a obra de Kardec, nós vamos dizer que quando mergulhamos dioturnamente nesse manancial, aquilo vem com uma vibração do próprio autor. Então, quando nós mergulhamos numa obra, a gente mergulha na estrutura mental do autor da obra. Se nós estamos aqui todos os dias mergulhando em Emmanuel, nós estamos mergulhando na vibração do pensamento da estrutura desse espírito, que é peculiar. E assim outros tantos autores espíritas. Então, o hábito da leitura é muito salutar para os bons espíritas, né? Porque esta alusão que o Evangelho fala aí de pregai, que nós estamos entendendo que é ide e revelai o que já construímos em nós, essas construções precisam começar na forma como eu percebo a realidade do mundo, como eu me percebo, a forma como eu vivo, para que eu possa dar mínimos que sejam testemunhos, porque revelar é dar testemunhos vivos daquilo que já transformamos do conhecimento em experiência. E todas as vezes que o conhecimento se revelam em fortes experiências de testemunhos, nós podemos dizer que a nossa fé se acendeu. A fé é a experiência desse manancial de conhecimento que nós temos. Mas mesmo assim, muitos se extraviaram. E se extraviaram. Quais são os motivos pelos quais o espírito, estando continuando na casa, trabalhando, se extraviou? E você percebe, ele não está mais aqui. Não está mais intenso. Faz as mesmas coisas, mas o sentimento é outro, não é? Porque aquilo ainda não despertou a sua consciência o suficiente. Então, o Emmanuel traz no Livro da Esperança essa mensagem, ser espírita. A própria mensagem já é assim complexa, ser espírita, né? E
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Por quê? Porque prevaleceu o lado doente da nossa personalidade. A rebeldia, a intemperança, indóceis às regras, ao estado operoso do pensamento, ao ato de servir e uma infinidade de fatores. O espírita é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. Isso na década de 40. A desagregação dos valores e dos conceitos, a desconstrução da sociedade tem sido superlativa. Então, olha a força-tarefa do bom espírita, ele ser a viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Então, aquele que está firme na sua fé, que confia, que está inabalável nas suas esperanças, que se entrega docilmente aos processos regeneradores pelos quais a humanidade passa. Porque muitas e muitas e muitas pessoas nos dizem: ser espírita é difícil. E eu digo, é mesmo. Talvez o maior desafio que tenhamos na existência é ser espírita verdadeiro. Porque a doutrina espírita, ela mobiliza em nós conflitos. Ela solicita de nós postura, mudanças estruturais da nossa personalidade. E nós, por estarmos acomodados ou tendo até prazer de sermos como somos, prazer mórbido, nós fugimos daquelas conversas edificantes que nos chamam à consciência. Porque aquilo vai desacomodar em nós, né? O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Então, vós sois o levedo que fermenta a massa toda. É essa posição, né? Que célula sadia, que vai ser um multiplicador, um fomentador, um indutor, né? De mudanças, de sermos capazes de chegarmos com as nossas vivas esperanças e envolvermos amorosamente o outro quando ele está desmoronado na sua fé. Então, aguardar-se por célula viva, porque a célula boa e saudável, ela não se contamina, ela, ao contrário, ela se multiplica, né, para levedar aquele conjunto. O espírita onde surge a destruição converte-se em apelo ao refazimento, onde entesoure a indisciplina faz esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fizemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Esse pensamento de Emmanuel, né? O ensinamento espírita é a palavra do Cristo. Então, se nós queremos conhecer Jesus, o Consolador prometido veio nos trazer Jesus redivivo. É a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo. São raras as mensagens de Emmanuel que não traz a palavra trabalha servindo, porque servir sem esperar nenhuma retribuição, dar dos seus sentimentos,
sem fazer propaganda nenhuma, no mais absoluto anonimato, é o que vai dar ao ser espiritual o esteio da sua fé. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Então, o evangelizador de espíritos traz, que são os bons espíritas, né? O verdadeiro cristão, ele traz essa atribuição de viver aquilo que já a sua consciência despertou, que é diferente de se comportar conforme acha que estão nos livros, porque o comportamento ele não se mantém. É diferente de quando a gente muda a estrutura do pensamento. Então, as nossas emoções são filtradas por essa nova forma de ser. Ser espírita, né? É ser o verdadeiro cristão. Nós estamos falando de um dos temas, no nosso ponto de vista, mais importante da humanidade. Mais do mais, sem sombra de dúvida, que é o trabalho. Porque o trabalho é uma lei e se nós estamos fora dessa lei, teremos aí séculos e séculos e milhões de séculos de reparação. Mas entender a lei do trabalho e entender o trabalho que é oferecido para o trabalhador da última hora, entender qual é essa última hora e tudo isso dentro de nós, a ponto de nos movermos para um estado diferente de consciência, é o que nós estamos desejosos nesse momento da nossa vida. Então, nós trouxemos, dando continuidade ao que a Célia colocou, que às vezes nós estamos na casa espírita, mas na verdade não estamos. Às vezes nós estamos no nosso trabalho profissional, mas na verdade não estamos. Às vezes nós estamos no trabalho lá de casa, mas na verdade não estamos. Porque nós estamos acostumados a viver uma vida paralela, imaginativa. Uma vida que alguém olhando parece que a gente está ali. Alguém olhando parece que estamos realizando aquilo lá. Só que não. Definitivamente não. Depois, quando a cortina fecha e que não tem aplausos, a gente vai ver que quanto tempo nós perdemos na nossa existência em não realizar aquilo que viemos fazer conosco. Porque temos dito que a obra que nós viemos fazer na Terra somos nós mesmos, erguer a nossa obra que somos nós. E aí, como é que nós vamos sair desse estado de estar, porém não estando? Como que vai ser isso para nós nesse momento? E nós trouxemos para a nossa reflexão dessa manhã, do livro Obras Póstumas, no item Minha Missão, um texto de 12 de abril de 1856, em que Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade muito importante. Ele diz assim: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Do que ele está falando? Da tarefa, da missão que ele recebeu. E cada um de nós tem a sua. Então ele está perguntando quais. Em seguida, ele já fala logo a que ele acha, para não ter, não rodear o assunto. Seria a insuficiência das minhas capacidades? Porque quando ele percebe o tamanho da obra,
qualquer um de nós, em sã consciência, e com humildade, com o nível de humildade que ele tinha, logo diria isso. E a resposta é uma palavra. Como sempre, os espíritos superiores são para conosco quando respondem a nossos questionamentos. A palavra é não. Não tem nada a ver com a sua competência ou incompetência, não tem nada a ver com as suas habilidades ou isso ou aquilo. Não, não é isso. Que pode te fazer fracassar. Agora a gente entende, é lógico que a gente entende, que ele tinha toda a capacidade, porque ele não seria eleito se ele não tivesse. É lógico que havia dentro da intimidade dele uma construção milenar feita na terra ou fora da terra, não importa, e ele sim estava absolutamente capacitado para desenvolver aquela missão, aquela tarefa. Mas ele faz essa pergunta: seria a insuficiência das minhas capacidades? E quando ele responde não, ele vai dizer o resto. Porque isso serve para todos nós. Porque quando nós chegamos na Terra, para desenvolver uma tarefa, mínima que seja, que são as nossas tarefas mínimas, certamente antes de nós sairmos do mundo espiritual, a gente pensa, será que eu vou dar conta? A gente pensa, será que eu tenho estrutura, recurso para desenvolver a tarefa que eu vou abraçar na Terra? E antes de eu ler o texto, que é extraordinário para a gente pensar nas nossas, eu quero ler uma frase de Batuíra que é espetacular. É de uma beleza, assim, inimaginável. Está num texto chamado Luz na Lâmpada. Ele diz assim: não nos achamos a sós, nem relegados às nossas próprias forças. Conosco está o Senhor, como a energia da usina está na lâmpada singela. Gente, olha essa frase, olha o que ele compara. Nós somos uma lâmpada. E uma lâmpada, ela pode estar apagada. Mas ao tocar no interruptor, a força da usina se faz presente naqueles fios mínimos. Então, a grandeza de nós entendermos que pela nossa lâmpada apagada corre a luz do Mestre, a força da usina suprema que chega até nós e clareia. Olha a grandeza dessa frase para nos motivar ao trabalho. Mas continuando o que os espíritos estavam falando para Kardec, então ele diz não. Em seguida ele diz: mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Então ele fala da missão, mas o que importa para nós nesse momento é a frase seguinte: não creais que te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e permaneceres tranquilamente depois em tua casa. O que será que o Espírito de Verdade está dizendo para nós em humanidade? Não só para Kardec. Ele está dizendo, não basta nós
trabalharmos naquilo que viemos fazer, isso vai gastar, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos, e depois ir para casa descansar e pôr pijama. É disso que ele está dizendo. É disso que ele está falando. Então, e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Todo o tempo todo, essa já é a frase minha, fala minha, todo o tempo todo, no desenvolvimento da tarefa, e após, quando a gente pensa que acabou, e não acaba nunca, será necessário que nós permanecemos num ambiente em que fomos inseridos com todos os níveis de dificuldade. Porque o que a gente pensa? Bom, já fiz a minha parte, olha, a minha parte era essa, eu já fiz a minha parte. Agora, pontinhos. Só que isto é uma ausência de uma consciência iluminada. Esse pensamento é a ausência de uma consciência iluminada. E aí ele vai continuar. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados conjugarão a tua perda. Estará em luta contra a malevolência e a calúnia, a traição mesmo daqueles que te permanecerão os mais devotados. E ele vai dizendo, sucumbirás mais de uma vez, sucumbirás sobre o peso da fadiga. Então, mais de uma vez, na tarefa que nós recebemos para desenvolver na Terra, nós vamos sucumbir muitas vezes sobre o peso da fadiga. Porque não tem como o trabalho que viemos fazer na Terra não estabelecer para nós uma extremada fadiga. Porque, na verdade, o Espírito de verdade está dizendo para ele que não bastaria de maneira nenhuma ele lançar os livros que ele lançou, não só os 5, mas todos que ele lançou, que foram vários, mais a revista espírita, e pronto. Ele precisaria se tornar, e esse é um ponto que nós vamos precisar compreender em profundidade, ele precisaria ser, para que a obra não desaparecesse nele, o primeiro espírita do mundo, do planeta Terra. Porque se Kardec poderia ter compilado, ter feito como nós, a grande maioria de nós faz, que faz, mas não faz, que é, mas não é, que escreve livros sobre isso e tal, sobre aquilo, etc e tal, mas nada tem a ver consigo aquilo lá, são só ideias que a gente concorda. Então, esse manancial de instrução do Espírito de Verdade era para que ele compreendesse que ele teria, para que a obra realmente se consolidasse, ele precisaria ser o primeiro espírita. Como ele foi. Ele teria que viver como Jesus, quando trouxe o Evangelho, quando Jesus trouxe o Evangelho, não deixou nada escrito, porque ele escreveu no coração dos homens. Os homens que compreenderam e, portanto, viveram, trouxeram para nós, através dos séculos, o que hoje nós lemos nos livros. Então, Jesus não escreveu palavras em pergaminhos, porque ele escreveu no coração dos homens. E Kardec, ele escreveu nele. Por isso não bastaria 1 livro, 2 livros, 5 livros, 10 livros. Escreveu nele a doutrina espírita.
E quando nós vamos ver, e quando ele diz, né, que vamos imaginar a capacidade de trabalho daquele homem, que ele não tinha um computador, obviamente, que tem um comentário da esposa, que quando ele respondia uma correspondência, vamos entender, quando ele respondia uma correspondência, e foram mais de 50 mil, ele fazia uma cópia, porque não tinha xerox, porque tinha que ficar registrada a obra. Então, vamos entender o que isso significa, a expansão da capacidade de trabalho de um espírito deste, que obviamente para ele se tornar o que ele se tornou, ele teve inúmeras existências, como nós estamos tendo, de convites intermináveis para que nós sejamos a tarefa que nós estamos sendo convidados a exercer. Porque nós só, absolutamente só, teremos êxito reencarnatório na atividade que nós estamos desenvolvendo na Terra, se nós formos a atividade. É isso que nós estamos entendendo ao lermos o que está escrito aqui. Porque Kardec, sim, ele veio postular a doutrina espírita e se tornar o primeiro espírita. Então, quando nós vemos André Luiz chegando no mundo espiritual, tendo exercido a profissão da medicina, ele não chegou médico. Ou chegou? Ele não chegou. Porque ele não aproveitou de maneira nenhuma, e ele deixa claro isso, o que ele veio fazer. Ele não aproveitou. Agora, será que o Dr. Bezerra de Menezes chegou médico? Será que ele hoje... Porque assim, a gente não pensa, quando a gente pensa em Dr. Bezerra de Menezes, a gente não pensa ele como médico, não é? Mas será que ele é? Certamente. Não sei se todos sabem, mas Bezerra de Menezes escreveu uma tese. E é espetacular a tese, uma tese mesmo, não uma tese, que na época não chamava mestrado, doutorado, né? Mas era uma tese, é espetacular a tese que ele escreve. Então, seja lá o que nós viemos fazer na Terra, nós temos que ser aquilo até desencarnar, levar conosco aquele movimento. Agora, é natural que a gente não consiga fazer isso logo de cara. É natural. Porque Kardec não se tornou espírita no primeiro ano. Aliás, no primeiro ano, ele ficou confrontando ideias. Ele nem sabia se ele concordava com aquilo. No primeiro instante, ele ficou checando. Mas ele foi se tornando a cada segundo. E quando a cortina fechou, esse movimento que nós precisamos estabelecer em nossa intimidade. Nós vamos dando sequência a isso até a gente ir compreendendo tudo o que a vida está nos possibilitando. Vamos fazer a nossa prece.
Senhor Jesus. Divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, desejosos de aprender a viver o seu evangelho de amor. Que nesta hora o Senhor nos envolva com as vibrações mais amorosas. Que o Senhor faça descer sobre nós suas luzes e todo o seu amor, para que imersos nestas vibrações luminosas possamos despertar, Senhor, para aquilo que viemos fazer na terra. Que nesse momento o Senhor possa tomar as nossas mãos, nossos corações e nos fazer instrumentos em suas mãos, para que possamos fazer todo o bem, Senhor, ante aquilo que viemos realizar. Que o Senhor nos envolva com o seu amor. Que o Senhor estabeleça em nosso íntimo o desejo mais sincero de aprender a seguir os teus passos, a caminharmos, Mestre, rumo ao nosso Pai, aprendendo a amar o nosso próximo, oferecendo do que temos de melhor. Que nesta hora abençoada, estes espíritos que nos cercam possam socorrer nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nós possamos, Senhor, colaborar com o nosso ectoplasma para que esses irmãos se recuperem, possam retomar a sua saúde, encarnados ou desencarnados, para operarem na sua seara, Senhor, quando despertos se encontrarem. E nós outros rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor, para que nós brasileiros, aonde quer que nos encontremos, ocupemos o nosso lugar, que possamos estar em seu nome, que sejamos honestos, operosos no bem, que a nossa fala seja a verdade, e aonde quer que nos encontremos, possamos auxiliar a todos que nos buscam. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.